Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Hoje nós vamos falar sobre complemento verbal ou complemento do verbo, transitividade verbal. Na verdade, você costuma ver nos livros didáticos ou nas gramáticas ou o termo complemento verbal ou transitividade verbal. Então, vamos descobrir o que é isso? Prepara aí seu lápis, seu caderno, sua borracha, sua caneta, seu livro didático e vamos ao assunto. Muito bem, então vamos falar sobre a transitividade verbal ou também aqui, complemento verbal. Primeiro vamos entender o que significa isso, transitividade verbal, complemento verbal. Suponha o seguinte, eu chego com você, eu converso com você, aí eu digo assim, cheguei. O verbo chegar se diz que é um verbo que tem sentido completo. Ele não precisa de outra palavra para você entender o significado desta frase, desta oração. Eu digo assim, eu cheguei. Então, verbo com sentido completo. Quando o verbo tem sentido completo, nós vamos dizer que ele é um verbo, aqui intransitivo. Eu cheguei. Porém, há verbos que são transitivos. São verbos que não têm sentido completo em si mesmo. O verbo precisa de um complemento. Por exemplo, eu posso chegar para você e dizer assim, olha, eu comprei. Aí você vai, sim, mas você comprou o quê? Aí eu posso dizer, eu comprei um relógio, um carro, uma casa, um lanche, não sei, algo nesse sentido. Observe que o verbo comprar, ele não, a frase, né, a oração, se ela parar no verbo comprar, ela fica incompleta. Eu comprei, tem que completar o sentido depois do verbo. Comprou o quê? Então se diz que o verbo comprar é um verbo transitivo, porque ele tem sentido incompleto. O verbo transitivo ele se divide em dois tipos, o direto e o indireto. Dependendo se tem ou não a presença de uma preposição. E o terceiro caso, eu digo assim, eu preciso. Sim, mas você precisa de quê? De dinheiro, de ajuda, de comida, você precisa de mim. O que você precisa? Neste terceiro exemplo, o verbo precisar também é um verbo que precisa de... Aliás, tá vendo? É um verbo que precisa de complemento, mas neste terceiro caso, ele exige preposição. Então, qual é a diferença dos três exemplos? No primeiro caso, verbo chegar, sentido completo, verbo intransitivo. Nos dois outros casos, isto é, o verbo precisar e o verbo comprar, sentido incompleto. Portanto, verbos transitivos. Isto é transitividade verbal ou complemento verbal. Então, vamos colocar aqui os exemplos na lousa. Verbo intransitivo, eu posso dizer assim, eu cheguei. Então, eu já sei que o verbo chegar é um verbo intransitivo, porque ele tem sentido completo, verbo intransitivo. Eu posso complementar com informações circunstanciais, isto é, advérbios ou locuções adverbiais. Por exemplo, eu cheguei cedo do teatro ou do cinema, enfim, vou colocar aqui do teatro. As expressões que aparecem após indicam as circunstâncias de como eu cheguei, isto é, eu cheguei cedo, é advérbio de tempo, do teatro, aí indica de lugar. Mas o importante é que o verbo chegar é um verbo intransitivo, tem sentido completo. Já no segundo caso, eu digo assim, eu comprei. Verbo transitivo, eu vou chamar de direto, porque ele não exige preposição. Eu digo assim, eu comprei o lanche. Comprei o quê? Comprei o lanche. Então, aqui, o verbo comprar tem sentido completo? Não, ele precisa de complemento. Só que esse complemento aqui, o lanche, ele não exige preposição. Neste caso aqui, se no primeiro é verbo intransitivo, aqui eu vou chamar este primeiro de verbo transitivo direto. Vou colocar bem aqui em cima, verbo transitivo direto. A palavra, a expressão que completa o sentido do verbo transitivo direto, neste caso eu comprei o lanche, ela vai ser chamada de
objeto direto. Vou colocar aqui OD, a sigla para objeto direto. Eu comprei um lanche. Agora, há casos ou há verbos que exigem a presença de uma preposição. E aí eu vou só mostrar aqui para você, tá aqui. Anota aí rapidinho ó, as preposições essenciais, que elas podem aparecer aí depois do verbo transitivo indireto. Vou pegar o exemplo que eu falei para vocês agora há pouco. Eu preciso. Por exemplo, aqui eu coloquei tudo eu, né? Vou colocar o nós aqui. Nós precisamos de ajuda, um exemplo. Nós precisamos de ajuda. Observe que o verbo precisar necessita, ele é obrigatório, né? O complemento. Precisa de quê? Porém, o complemento dele aparece aqui ó, como uma preposição. Por isso, esse verbo que precisa de complemento vai ser chamado de verbo transitivo indireto e o seu objeto de objeto indireto. O oi, né? Oi, objeto indireto. E finalmente vamos ver agora o último caso. O último caso é quando o verbo ele precisa dos dois complementos, o direto e o indireto. Por exemplo, ele forneceu mantimentos ao amigo. Ele forneceu mantimentos ao amigo. Quem fornece, fornece algo a alguém. Então, observe que o verbo fornecer, neste último caso aqui, ó, ele tem dois objetos. O primeiro, ele forneceu o que? Algo. Que algo é esse? Mantimentos. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Vou já colocar aqui, ó. Ele forneceu mantimentos ao amigo. Vai ser chamado de verbo transitivo direto e indireto. Perdão, porque ele precisa de dois complementos. O primeiro, que é o algo, forneceu o quê? É o objeto direto, porque aqui não aparece preposição. Já o segundo, ao amigo, ó, olha aqui a preposição. É o objeto indireto. Ofereceu algo a quem? Objeto indireto. Percebeu aí? Então, isso é o que nós chamamos de transitividade verbal. Se precisar, pausa o vídeo, anota aí as informações. Tarefa. Olha só aqui, ó, esse exercício que eu peguei, estas frases eu peguei e retirei da gramática do professor Pestana. O que você vai observar? Olhe para os verbos e perceba dentro do contexto se é verbo intransitivo, verbo com sentido completo, ou se é verbo transitivo ou direto ou indireto, ou verbo transitivo direto e indireto, que também nós podemos chamar de verbo intransitivo. Você vai dar uma pausa aí no vídeo, vai analisar, vai responder, depois você dá o play de novo para nós conferirmos a resposta. Então, vá lá, é com você. Muito bem, voltando. E aí, como é que ficou? Você deve ter percebido o seguinte: todos os verbos são um só verbo. Isto é, o verbo escrever. Olha aqui, ó, ele escreve bem, ele escreveu 2 poemas, ele ainda não me escreveu. Opa, faltou aqui o ponto final. E no terceiro, melhor dizendo, no último caso, ela não me escreveu nada. Vamos analisar aqui. Primeiro caso, ó, ele escreveu bem. Se você lembrar, o bem ele é um advérbio de modo. Se aparece um advérbio, então é verbo intransitivo, verbo com sentido completo. Ele escreve bem. Verbo intransitivo, a palavra bem que aparece aqui é apenas um advérbio. Portanto, primeiro caso, verbo intransitivo. Ok, agora no segundo caso, ele escreveu 2 poemas. Ele escreveu o quê? Olha aí, o verbo precisa de complemento. Então, eu já sei que no segundo caso é um verbo transitivo. Agora, esse complemento, ele exige alguma preposição? Não, ele não exige, né? Então, ele é um verbo transitivo, mas vai ser chamado de transitivo direto, porque não exige preposição. De modo que eu tenho aqui um objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. A C e a D, elas têm uma peculiaridade. Ambas vão aparecer com o pronome oblíquo.
Vamos olhar para o primeiro caso aqui, ó. Ele ainda não me escreveu. Se eu separar aqui sujeito e predicado, eu quero analisar tudo que aparece aqui no predicado. Ele não escreveu, ele ainda não me escreveu. Não escreveu a quem? Não escreveu a mim. Porém, em vez de a frase estar assim, ó, ele ainda não escreveu a mim. Esse a mim aqui foi colocado de outra maneira, no pronome oblíquo me, que aparece antes do verbo. De modo que, se tivesse escrito desta maneira, eu iria identificar aqui claramente uma preposição, o que me leva a concluir que o verbo escrever, neste caso, é um verbo transitivo indireto, e este é o objeto indireto, que no nosso exemplo está bem aqui, ó. Último caso, por dedução, você vai perceber que se trata de um verbo bitransitivo. Vou ter que colocar aqui, verbo transitivo direto e indireto. Não escreveu o que? Objeto direto. Não escreveu o que? Nada. Objeto direto. A quem? A mim. Objeto indireto. Se estivesse escrito sem esse me e colocado o a mim, ficaria assim, ó. Ela não escreveu nada a mim. E este seria o nosso objeto indireto, porque você identificaria aqui a preposição a mim ou para mim. Deixa eu trocar aqui o a pelo para. Para. Pronto, aí aqui, preposição mais uma vez. Só que nestes dois últimos casos, em vez de o objeto indireto aparecer ali com a preposição bonitinha, bem fácil de identificar, ele aparecer no pronome oblíquo antes do verbo. Isso daí é só para você perceber que existem essas nuances, tá bom? Então, veja aí, dê uma revisada. Se você não entendeu, você volta o vídeo, mas eu espero que tenha ficado claro. Então, nos vemos na próxima aula. Até mais, tchau, fique com Deus.